dos eventos mais importantes da cidade de São Paulo é a Parada Gay. E para comemorar nesta semana, nós da revista Friday temos na coluna especial Vomitando Arco-Íris uma entrevista com a pastora Lana Holder e sua companheira, a cantora Rossânia Rocha, líderes e fundadoras da Igreja Comunidade Cidade de Refúgio, o primeiro ministério cristão voltado ao público homossexual. Todas as possibilidades que possam ser imagináveis aos homens, do motivo que verdadeiramente nos une aqui nessa noite, que é o privilégio de podermos adorar o Senhor. Que mesmo sob ataque de cristãos fundamentalistas, vem crescendo cada vez mais e já está prestes a completar seu primeiro ano de vida. Eu sou Ray Oliveira e esta é a revista Friday. Então, assim, com as mais variadas denominações evangélicas que tem por aí, por que vocês sentiram a necessidade de fundar a Cidade de Refúgio? É Cidade de Refúgio, né? Isso. E por que do nome? A nossa ideia começou nos Estados Unidos. O nosso plano inicial, por causa dos nossos amigos, né, que eram crentes antes e que não tinham mais igreja, por causa daquela história toda que as pessoas não aceitam, eles se sentem excluídos, a gente teve essa ideia lá, eu e a Lana, porque a gente também se sentia excluído, a gente queria ter um lugar pra gente fazer aquilo que a gente mais gostava de fazer, que era pregar e eu cantar. E a ideia inicial foi lá, a gente juntou um grupo legal, mas Deus fez totalmente diferente quando a Lana veio pro Brasil. Deus mudou todos os planos. E desde o princípio, desde quando a gente realmente tinha essa intenção, esse intuito, a gente sabia que era um chamado, não era uma coisa simplesmente natural, um desejo humano apenas de fazer. Era algo que a gente via como uma necessidade para o próprio público gay, para o próprio público homoafetivo. E o nome surgiu através de uma leitura bíblica, lendo a Bíblia. A gente se deparou com algumas passagens na Bíblia que falavam sobre a cidade de refúgio. Pelo fato de haver 12 tribos, que são as tribos do povo de Deus, né? Havia necessidade de haver 6 cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio eram especificamente para aqueles que cometiam algum delito de uma forma, como posso dizer, sem ser intencional. Por exemplo, 2 pessoas estavam trabalhando no campo, um exemplo que eu dou biblicamente, e a enxada de um, sem querer, feria o companheiro e matava. A lei de Moisés dizia que era olho por olho e dente por dente. Então, automaticamente, aquele que matou, mesmo sem querer, ele deveria ser condicionado a uma pena de morte por parte do vingador do sangue, que no caso é aquele que vingaria a morte do parente, do ente querido que havia falecido. Então, a cidade de refúgio havia para que esse que havia matado sem intenção fugisse para a cidade de refúgio e ali a lei não pudesse alcançá-lo. Ou seja, tudo a ver com aquilo que a gente realmente vive num contexto da homoafetividade. Ou seja, estar num lugar onde a lei, a religiosidade, o fundamentalismo não nos alcança. E é onde nós somos literalmente alcançados pela graça de Deus. Por isso, cidade de refúgio. E o que diferencia a igreja de vocês das demais? Na realidade, a nossa visão do é a mesma. Não muda nada, a Bíblia é a mesma, a visão é a mesma. A única diferença da cidade de refúgio para as outras igrejas é esse pequeno detalhe. Na verdade, se torna um grande detalhe. É verdade. Nós aceitamos os casais homoafetivos. Mas o perfil das pessoas que frequentam são só homossexuais? Ou qualquer pessoa, o perfil não impede que ela congregue com vocês? Não impede. A gente, claro que a maioria, 90%, 80% é casais do mesmo sexo. Mas nós temos casais de héteros, nós temos meninas héteros que tinham muita... se identificavam muito com o Ministério da Lana no Brasil. Mas que são héteros. Sem falar das crianças, né? Temos muitas crianças. Olha, no geral é uma igreja normal, assim que eles dizem, né? Normal. Até porque a nossa disposição inicial não era nem de dar à igreja um rótulo de igreja. A gente nunca quis isso. A gente nunca quis. Inclusive, a gente ensina o nosso povo, as nossas ovelhas, a dizerem que fazem parte de uma igreja evangélica. A nossa bandeira é Cristo, não existe uma igreja cristã, exatamente. Não uma igreja que levanta a bandeira gay, não. Uma igreja que levanta a bandeira de Cristo. Como na realidade toda a igreja deveria ser, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus Cristo ele veio para incluir a todos. Inclusive, na época, quem Jesus incluiu? Jesus incluiu a mulher, Jesus incluiu o escravo, Jesus incluiu os eunucos, ou seja, todos aqueles que eram excluídos, o Evangelho trouxe a inclusão. Na verdade, isso vai até entrar na minha próxima pergunta. A criação desse ministério inclusivo
Surgiu da necessidade que vocês tinham de ser aceitas, ou vocês perceberam que as pessoas tinham a necessidade de ser aceitas? A princípio primeiro foi com a gente, né? A nossa necessidade de... Porque a gente também, na realidade, a gente não estava envolvida com o crescimento da igreja, inclusive no Brasil. Exato. Na época nós morávamos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos existia uma visão de um contexto completamente diferente, porque 90%, não sei se eu estou talvez generalizando demais, mas uma grande maioria das igrejas dos Estados Unidos, elas aceitam os casais homoafetivos sem serem denominadas igrejas inclusivas. São igrejas cristãs como as demais. E aceitam os casais homoafetivos com uma certa naturalidade, o que não acontece a nível de Brasil. Exatamente. E aqui, quando nós chegamos aqui, embora nós tivéssemos conhecido alguns ministérios inclusivos, a gente via que a visão que Deus havia nos dado ainda não existia a nível de ministério inclusivo Brasil. Mas o fato de ser ministério inclusivo não afastaria outras pessoas? Não, porque a igreja não se autorrotula dessa forma. Ela é rotulada assim por aqueles que estão de fora. E automaticamente por ela ter essa visão de inclusão, de incluir a todos e não excluir a ninguém. Eu acho que é o que toda igreja devia fazer, inclusão. Né? Jesus Cristo veio para incluir as pessoas. Não tem nada a ver esse negócio de igreja inclusiva. Todas as igrejas devem ser inclusivas. Todas as igrejas devem incluir. Independente se ela é uma igreja que aceita casais homossexuais ou héteros ou travestis ou o que quer que seja. Acho que a igreja ela veio para incluir, não é verdade? Na verdade, como a gente está em semana de parada gay, eu gostaria de saber se vocês concordam com a manifestação e acham que elas contribuem, que essa manifestação específica, como é o maior evento, se ela contribui positivamente para a causa. Eu acredito que toda manifestação, todo movimento que envolve a questão de requerer os direitos do público gay, ela é válida. No entanto, eu me lembro que no ano passado eu até cheguei a sofrer alguns tipos de crítica, até do próprio povo inclusivo, pastores inclusivos, por dizer que a parada gay ela perdeu o seu foco principal. E eu continuo afirmando. Eu acredito que quando a parada gay nasceu, ela nasceu com um propósito. E hoje, embora ela tenha um impacto na sociedade, ela serve muito mais como um movimento que movimenta grandes quantias de dinheiro para São Paulo, do que gera, na realidade, uma visão a nível de perspectiva do que é necessário para que o público gay seja incluído realmente como cidadão a nível de sociedade. Parece que não tem um foco mais, né? Exato. A parada gay se tornou literalmente um instante de carnaval. É o mesmo que acontece no carnaval, acontece em um único dia na parada gay. Bom, no futuro, vocês acham que a tendência é que as outras igrejas entendam melhor a condição homoafetiva e elas integrem membros sem condenar a opção sexual deles? Ou se vai ter um crescimento desse ministério de inclusão como o de vocês? A gente acredita que isso vai caminhar juntamente. Só que automaticamente, pelo que a gente tem vivenciado, até a nível de resistência desses pastores e líderes fundamentalistas, é de que a igreja inclusiva ela venha a alcançar proporções muito maiores do que ela tem hoje em dia, para que a igreja fundamentalista, para que a igreja que tem essa visão toda radicalizada a nível de homossexuais, venha a compreender e a conceber a hipótese de se aceitar um casal homoafetivo como uma verdadeira família. Mesmo porque dentro dessas igrejas tem muitos casais que não se revelam exatamente por esse medo, né, dessa retaliação e tal. E os pastores, acho que eles vão começar a perder muita gente. Né? Muitas pessoas vão, não vão se sentir aceitos. Aquela igreja ali aceita, eles adoram, eles cantam, eles pregam, eles vivem uma vida de santidade, eu vou para lá. E é o que está acontecendo, assim, eu acho que não só na Cidade de Refúgio, como nas outras igrejas, inclusive. As pessoas estão vendo Deus agir, estão vendo a diferença que tem sido, e, não é nada daquilo que eu pensei. Ninguém pode ser crente, sim. Eu não vou ficar aqui dentro da igreja sublimando o que eu sou, me escondendo por trás de uma máscara, sendo que eu posso estar ali como eu sou. Então, acho que isso está acontecendo, ao meu modo de ver, até rápido demais. É verdade. Eu li que vocês têm até uma subsede em Portugal. Na realidade, a gente começou com alguns trabalhos de célula a nível de Brasil e mundo. As meninas vieram para cá. E as meninas, o casal de meninas que estavam à frente da célula de Portugal, vieram, estão congregando conosco aqui hoje.
mas a demanda e a necessidade é mundial, não é só a nível de Brasil. A gente recebe e-mails do mundo inteiro, Estados Unidos, de muitos lugares do mundo, de pessoas que desejam e anseiam por ter uma célula de uma igreja inclusiva. No Brasil, acho que quase todos os estados, né? Quase todos os estados esperando teve essa carência assim, bem externada para a gente. E a gente tentou, de alguma forma, e a única igreja hoje que a gente tem, que a gente considera como uma congregação, né, como um braço extensivo da Cidade de Refúgio, é a Cidade de Refúgio Londrina, que está sob a liderança do pastor Marcos e do pastor Mauro. Que vai abrir o templo agora. Exatamente, a gente está lá. Em breve vai inaugurar o templo lá em Londrina. Então a gente tem aquele desejo de crescer, não só no sentido quantitativo, mas também qualitativo. A gente não quer só abrir uma célula num lugar para gerar números, para dizer, nós temos. Não, a gente tem uma visão de crescimento qualitativo e quantitativo. Então a gente quer crescer com essa similaridade sobre esses dois pilares. Na verdade, a gente também precisa preparar obreiros, né, para enviar. Não só abrir uma igreja, né, porque como a nossa visão é essa visão, em geral, todo mundo já conhece, que eu disse no começo, não existe diferença na nossa igreja. A gente tem que preparar as pessoas com a mesma visão, com a mesma levada que a gente tem. Então não dá para ir abrindo uma igreja em cada estado que tem, porque a gente vai fazer um ano ainda, a gente não tem nem um ano, a gente é um bebê ainda. Pois é, vocês fazem um ano em junho, né? Em junho, isso que vem. Bacana, vocês vão fazer festa para comemorar? Vamos, será ensaiando aí. 3 dias de festa. Muita festa. Vai ter festividade então? Vai. E aí, o dia inteiro de culto? Não, só à noite. Serão os 3 dias, 15, 16 e 17. Sexta, sábado e domingo de junho. E a gente está recebendo, inclusive, pastores que virão de outros ministérios que não são inclusive. Tem um que é da Assembleia de Deus. Exato. E um pastor da Universal. Não! Que pena! Na realidade, a gente nem sabe se pode ou não, porque ele nunca disse que não podia. Mas a gente crê por ele, porque assim como a gente acredita que se ele vem é porque ele sabe o contexto ao qual ele está, na realidade, dando o rosto para bater e as reparações que ele pode sofrer. Todavia, a gente não quer que seja porque a gente vai divulgar. Né? E para a gente vai ser muito bom poder contar com esses pastores que são de outras igrejas. Se sente assim abraçando, muito gostoso. Algumas outras denominações evangélicas, elas usam a internet para exibir os cultos ao vivo. Vocês têm essa intenção no site de Nós já vocês? temos. Isso fica disponível? Sim. Na verdade, nós temos uma outra igreja, né, na internet. Às vezes aqui na igreja temos 300, na internet tem 200. Durante a semana tem 60, 70, no domingo, fora aqueles que não se revelam, tem uns que assistem assim sem falar nada. Fica lá de casa com medo de recebendo lá, amém, mas não fala nada. Entendi. Agora, os que, fora eles, tem os 70, os 150, os 200, né? Só é 2 igrejas, na verdade. Bom, você tem um CD gravado? Tenho 2. Conta um pouco disso pra gente. Assim, eu gravei fora, eu morei fora do país 20 anos. O ministério que eu participei lá tinha uma gravadora interna nos Estados Unidos. E eu gravei 2 CDs pro gospel. Como é que eu definiria? Legalista é uma palavra muito forte, né? Pro gospel que não é gay, tá bom, gente? Mais ortodoxo, vamos dizer assim. E a gente, eu tive muito, foi muito... Esse é o meu segundo CD, na verdade. Na verdade, meu último CD tem 11 anos que eu gravei. Porque quando eu estava lançando o meu outro CD, meu terceiro CD, eu conheci a Lana e eu era conhecida nacionalmente nos Estados Unidos. Eu estava começando a ter ascensão aqui no país, em São Paulo, Rio. Foi quando eu conheci a Lana e, como eles dizem, eu caí, né? Então, a minha matriz inteira foi passada por uma outra cantora da gravadora. E então não gravei mais. Mas agora eu estou com uma proposta muito legal. Está saindo agora que não é para o público da gente, não é para o público gay, não. É uma proposta de adoração, como eu sempre fui mesmo, adoradora, independente de lugar, de situação. Mas é uma proposta que conta histórias de pessoas como eu. Situações até, às vezes, um pouco dramáticas, mas outras, assim, até bem alegres. E muito legal, né? E também tem o meu pop, né? Eu sou bem pop e rock. Então eu tô fazendo um mix, assim, muito legal. Mas é um segmento gospel
E é nesse segmento que você continua. Eu continuo no mesmo segmento, mas cantando aquilo que eu sou, na verdade. Porque eu sempre acreditei assim, música, ela não é um ritmo, ela não é uma letra, ela é o que você é, né? Independente se você vai cantar um rock, se vai cantar um soft rock, se vai cantar MPB, não importa. Você vai fazer a personalidade da música naquilo que você é por dentro. Então eu acho que vai ficar... Eu sou suspeita a falar, né? Mas vai ficar muito legal. Quanto à execução do seu CD, você sabe onde é que ele vai ser executado? Olha, eu sou uma pessoa assim, eu creio no meu chamado, independente de onde eu estiver. É claro que muita coisa, ou quase tudo, mudou radicalmente. Meu público era um público que não é o mesmo público de hoje, né? Na verdade, eu acho que público adorador, independente se ele é hétero, se ele é gay, gente, isso não importa. Um adorador a Deus, ele adora e pronto, né? Então, assim, inclusive, eu acabei de lançar uma música, chama Ser Humano, também é uma música bem soft, rock, mas a gente está fazendo um remix agora dela, que a gente, inclusive, vai tocar onde tocar, independente se vai ser numa rádio, se vai ser numa boate. Porque eu acho que um outro ponto de vista que eu tenho, que sempre foi muito alto no meu coração, poxa, chega de ficar cantando dentro de 4 paredes, isso realmente não está assim no meu sangue, sabe? Eu acho assim que os que estão aqui dentro já estão dentro de um hospital. Tem muitos lá fora, nas boates, nas ruas, sabe? Em todos os lugares, inclusive nas ruas de São Paulo, eu fiquei assim, quando eu passei ali, como é que chama aquela rua ali? A Vieira, eu fiquei pasma. Falei, gente, vamos trazer folheto, vamos evangelizar, porque assim, pessoal, calma, tem que ter todo o processo. Tipo assim, poxa, não vamos ficar dentro das igrejas, vamos sair lá fora. Então, eu acho assim que independente do público, é a unção que vai fazer a diferença. Não é se eu sou gay,